Muito boa tarde. Esta apresentação que o Mário Mota vai fazer podia ter sido feita a introdução quer por mim, quer por outros dos amigos que aqui estão. De qualquer maneira, o Mário entrou este ano para a Atmosfera M e para a Rutis também, e tive o prazer de ele ser meu aluno. Criámos uma empatia bastante grande. Infelizmente ele perdeu a esposa há relativamente pouco tempo e é uma pessoa empática por natureza. E vim a saber toda a vida que ele teve, deixem-me chamar, entre aspas, antifascista, porque esteve preso 3 vezes, no seu somatório foram 5 anos, viveu, teve uma vivência na altura da PIDE, da Polícia Política, bastante grande e interessante. Ele chegou a ir à Torre do Tombo, em Lisboa, fazer investigações sobre o seu fecheiro da PIDE. Eu não lhe quero tirar tempo de antena, até porque depois não há muito tempo para a aula seguinte, mas de qualquer maneira agradeço a todos estarem aqui. O Mário também agradece e ele vai nos introduzir sobre um tema que muitos de nós vivemos, mas não tão ativamente. Não tivemos em prisões, etc. Também foi do antigo regime, mas a minha luta antifascista foi. Portanto, sem perdermos mais tempo, eu passo já a palavra ao Mário e utiliza. Boa sorte, com calma. A todos muito boa tarde e muito obrigado pela vossa presença. Apesar de tudo, é um tema que poderá ou não interessar muito às pessoas. Vamos ver. Pronto. Antes de tudo, eu queria dizer-vos o seguinte. Eu fui incentivado por alguns dos presentes, por amigos e por, especialmente, eu, como eu digo, no verão passado fui consultar o meu processo de peso político à Torre do Tombo, e o diretor dos Arquivos Nacionais, o Dr. Lacerda, ele incentivou-me muito. Não está em causa você, está em causa de que a sua geração, dentro de 10 anos, acabou, desapareceu. E há factos que cada um viveu e que não são conhecidos por outros. E, como tal, esses factos não é para o engrandecer a si, não é para lhe dar nenhum estrelato, é efetivamente no sentido de acrescentar à história. Como outros, milhares, porque foram milhares, que sofreram, foram presos, foram torturados, tudo isso. Pronto. Mas, de qualquer maneira, eu pensei que talvez não fosse tão importante eu falar numa primeira sessão sobre essa minha experiência, mas sim falar sobre toda a envolvência dos 48 anos em que houve uma ditadura em Portugal e o que foi a luta contra essa ditadura. E então, sim, uma segunda hipótese, eu falar de experiências minhas. É evidente que pode, se vocês não vierem a um segundo, isso não se concretiza, mas parece-me que é importante. Quer dizer, em vez de pôr eu e a minha experiência à frente, primeiro dar uma noção geral, porque continuo a dizer, é natural que muita gente conheça muita coisa, mas também há muita coisa que infelizmente não é conhecida. E como tal, eu hoje propunha-me isso mesmo. 48 anos é muito tempo. Falar de 48 anos de ditadura e de 48 anos de resistência, porque posso-vos dizer absoluto, com toda a certeza, que não houve um único dia desses 48 anos que alguém de qualquer maneira não tenha resistido neste país. Isso é fundamental. E não tenho dúvida absolutamente nenhuma. É evidente que eu, por exemplo, ao entrar em experiências pessoais, podia dar, e posso, eventualmente um caso ou outro eu posso falá-lo hoje, mas coisas às vezes pequeninas, mas que são atos de resistência. E é evidente que vão desde o ato individual até ao ato partidário, até às manifestações, até às mortes, e tudo são atos de resistência. E não há dúvida nenhuma de que, para se chegar ao 25 de Abril, e aqui há outra coisa que eu queria dizer. Eu não estou aqui para dividir pessoas. Estou aqui para unir pessoas.
em dois princípios fundamentais, a liberdade e a democracia. Pronto. Quem realmente não estiver nesses princípios, efetivamente, não está com o espírito que eu tento imprimir a esta sessão. Porque, efetivamente, a luta que eu travei e milhares travaram não foi propriamente para um acaso, para uma distração, foi qualquer coisa de fundamental, que é termos a liberdade para estarmos aqui a falar sobre este assunto. Não haver censura aos meios de comunicação, haver cada um poder pensar o que lhe apetecer e até dizê-lo em qualquer lado. É tanta a liberdade da democracia que até permite que aqueles que são contra a democracia às vezes se manifestem. Por isso, quer dizer, a noção real e eu tenciono ir exatamente só até ao 25 de Abril. É evidente que depois há uma outra história que eu também vivi. Eventualmente eu posso vir mais tarde também a falar, mas neste momento eu acho que, antes de tudo, é criarem vocês todos, e eu peço-vos que o contem aos vossos filhos, que o contem aos vossos netos, porque efetivamente esta geração, dentro de alguns anos, morreu e mais ainda, preocupa muito, e o que vi nos arquivos, infelizmente, por falta de pessoal, por falta de dinheiro, uma parte dos processos estão já, alguns documentos estão ilegíveis. Estão ilegíveis. E dentro de 10 anos eu não sei o que é que acontecerá se eles não forem todos digitalizados. E aqui continua a dizer, não está em casa o meu. Estão milhares de processos. Eu posso-vos dizer, por exemplo, que isso está perfeitamente estudado. A PIDE abriu 5 milhões de fichas durante os 40 anos. Atenção que, quando eu digo que abriu 5 milhões de prisões, não quer dizer que houve 5 milhões de prisões, ou 5 milhões de cidadãos foram objetos de uma ficha. Pronto. Isso está perfeitamente estudado. E o número de presos políticos foram entre 30 a 40 mil. Pronto. Entre esses 41 anos. Atenção, presos políticos. Uma coisa é ser preso político, outra coisa é ser julgado e condenado. É uma outra fase ainda, e ainda aqueles que não foram presos políticos, mas foram perseguidos. Eu, por exemplo, eu tive a noção, quando outro dia realmente vi o processo, que mesmo depois da minha última prisão, eu continuava a ser seguido, e há o relatório do agente que me perseguia. Em que foi, com quem foi, a que horas foi, isso durante um certo período. Depois deixaram de fazer, mas... eu isso eu não notava. Notei algumas vezes que os agentes estavam em frente à minha casa, ou ia ao cinema e o agente sentava-se ao lado, é um ato provocatório, mas isso é também qualquer coisa que ultrapassa os tais 40 ou 40 mil. Porque quantas pessoas não terão sido seguidas, perseguidas e tal, e que nunca deram por elas sequer, não é? Bom, vamos voltar atrás. Eu realmente estive preso 3 vezes. Fui julgado 2 vezes e cumpri mais ou menos 5 anos de prisão. Não sou nenhum herói. Efetivamente, até é uma das coisas que me custa é não ter resistido inteiramente às torturas que sofri. Pronto. Não fui um colaborador da polícia, senão a polícia não me prendia 2ª e 3ª e não me julgava e condenava mais vezes, não é? Pronto. E mais, eu ter visto agora que até mesmo depois da minha última prisão, durante X tempo, continuava a ser perseguido dia a dia, para onde é que eu ia, onde é que fazia. Pronto. E é que não era só eu. Nesses arquivos, nesses relatórios, esteve com fulano e com Beltrano, e entrou e foi ao café, e... Ora bom, isto julgo que era importante. A minha vida política ativa, chamo-lhe assim, deu-se entre os 15 e os 50 anos. Pronto. Depois, variados motivos levaram a que eu continuo a ter as minhas ideias, continuo pontualmente a colaborar com algumas ações, mas a vida mais ativa política foi entre os 15 e os 50 anos. Pronto. É interessante, talvez, como é que eu com 15 anos começo a interessar-me, não é? Pronto. Efetivamente, muito cedo tive um pai que me incentivou a ler.
Pronto. Ele próprio tinha uma biblioteca e eu, muito cedo, comecei a comprar livros. Inclusive, uma alfarrabista onde eu ia, mais tarde chegou-me a dizer, quando eu tinha 20 e muitos anos, sabe, quando você começou a vir aqui, eu achei estranho, há um miúdo de 15 anos, pronto, não era normal, pronto. E continuas isto, não tem nada a ver com eu ser nenhuma figura especial, mas a verdade é que isso ajudou muito. E depois, há outra coisa que me ajudou também muito. Queiram podem dizer o que quiserem. A candidatura do General Humberto Delgado, em 58, foi para mim um momento decisivo. E porquê? Eu tinha 12, 13 anos, julgo que todos saberão, se não souberem, eu tenho até livros, o que foi a recepção a Humberto Delgado no Porto. Talvez não haja nenhuma. A recepção, ele próprio, ao chegar ao Porto, foi surpreendido porque toda a praça em frente à Estação de São Bento, toda a Praça da Liberdade, a Rua dos Clérigos, até ao Carmo, até Carlos Alberto, tudo era mais gente. As fotografias estão aqui, se for preciso. E como tal, eu não fui, era realmente ainda jovenzito, mas o meu pai foi. E chegou a casa e contou, e pronto, isso criou-me. E depois o meu pai à noite foi ao comício que foi no Coliseu. Pronto, e ele também me contou. E eu, outro dia, a candidatura do General Humberto Delgado era em Carlos Alberto, está lá a estátua dele, e muito bem, junto ao local onde era a candidatura. E eu, no outro dia, sozinho fui ver. E aí era um mar de polícia por todo lado, armados, porque o regime foi surpreendido pela candidatura, não é? E como foi surpreendido, no primeiro momento não teve coragem de reagir perante centenas de milhares de pessoas. Porque não era só gente do Porto, veio gente de todos os arredores da cidade. Eu não estive lá, mas não há dúvida. Quem lá esteve, ou as fotografias, não enganam. Ora bom, e isso foi mais alguma coisa que me despertou uma vontade que já estava em mim de atuar de qualquer maneira. Pronto. Lá está. Eu queria evitar falar hoje realmente da minha experiência. Porque, efetivamente, eu propus falar sobre a ditadura. Pronto. E é aí que eu iria voltar atrás. A ditadura, o 26 de maio de 1926, dá-se um golpe de Estado militar. Pronto. Eu, sem estar a branquear nada, eu considero que entre 1926 e 1933 há uma ditadura militar, já com características bastante repressivas, tal, mas eu não consideraria ainda o fascismo. Pronto. Eu consideraria já há várias forças interessadas, porque o 26 de maio é dado um golpe militar por forças diversas, inclusive até alguns republicanos que depois se vieram a arrepender, mas fizeram parte do 26 de maio. Pronto. E entre o 26 de maio de 1926 e 1933 dá-se uma situação de agravamento da repressão, tudo isso, mas as características não têm ainda a característica do que é aquilo que se chama fascismo. Pronto. Isto não estou a branquear, porque esses anos não tiveram menos prisões e menos repressão. O que não tiveram foi as características que eu vou já dizer, porque há uma nova Constituição de 1933, e é essa que cria todo o processo que depois realmente eu poderia chamar mesmo fascismo. Embora mesmo o fascismo, em vários países, como a Espanha, como a Alemanha, como a Itália, por exemplo, teve características diversas. Não deixa de ser todos fascismo, mas, por exemplo, em Portugal, eu considero que o fascismo português não tem bem as características, por exemplo, do nazismo, tem mais próximo do italiano, mas está muito ligado, por exemplo, Salazar tinha uma costela monárquica, por exemplo, tinha uma costela de tradicionalismo religioso, por exemplo, por exemplo, o nazismo era o mais pagão possível, Itália também, de certo modo, e já a Espanha, por exemplo, está muito ligado à Igreja. Então, não é branquear, considerar de que há fascismo, mas há qualquer coisa de híbrido em cada um dos países. Uma das coisas é o Império. Nós já tínhamos o Império, tínhamos as nossas colónias. Mas, por exemplo, a Itália invadiu a Cirenaica, que é hoje a Líbia, invadiu a Abissínia, e tornou hoje
eram países que foram colónias da Itália. Depois invadiu a Albânia, fez da Albânia também uma possessão, e depois ainda a Croácia também, já na Segunda Guerra Mundial. Então, aí vemos os italianos, os alemães tomam conta da Áustria, depois a Checoslováquia. Aí está realmente o fascismo com a necessidade de criar um império. E os próprios espanhóis. Os espanhóis, quando a França na Segunda Guerra Mundial perde, e o Franco se reúne com o Hitler, ele exige para entrar na guerra que, por exemplo, o Marrocos francês passasse a ser espanhol também. Pronto. E mais, e só não invadiu Portugal porque eles não chegaram a acordo, porque também estava previsto que, apesar do regime ter apoiado inteiramente o golpe de Estado em Espanha e o regime franquista, depois teve previsto a hipótese de Espanha invadir Portugal. Pronto. Portanto, eu acho que o que estou a dizer não é branquear, é dar uma ideia histórica dos factos. Pronto, por exemplo, uma coisa importante, a ditadura que tivemos em Portugal foi a mais velha da Europa Ocidental. Nenhuma outra ditadura na Europa Ocidental teve a duração que teve a nossa. Por exemplo, é um facto também, nenhuma atingiu 48 anos de prazo. Na Europa Ocidental estou eu a falar. Agora, a partir do momento, e pronto, resumindo, em que se avança, pronto, Salazar é chamado inicialmente como um técnico financeiro para, teoricamente, equilibrar contas e tal, e mesmo que há quem hoje ainda defenda, mas Salazar conseguiu equilibrar as contas e tal. Bom, depois do 25 de Abril, por 3 vezes, houve aqui intervenção estrangeira, houve medidas que foram tomadas e as pessoas puderam se manifestar e não houve necessidade de criar uma ditadura para ultrapassar esses momentos que houve de intervenção. E eu não vou agora discutir aqui e lá a maneira como foram ultrapassados os momentos económicos, os 3 momentos. Mas Salazar aproveitou-se, é evidente, apoiado por uma série de forças, inclusive Portugal, nessa altura, era um país essencialmente mais agrícola, com uma indústria pouco desenvolvida, mas é evidente que tinha já certos setores económicos que também o apoiaram, não há dúvida absolutamente nenhuma. É evidente que ele vem de Coimbra, vem com ele o Cardeal Cerejeira, não é? Portanto, que eram amigos, pronto, e não há dúvida que a Igreja o apoia também, claramente. Pronto. E, embora, por exemplo, em Espanha, a Igreja Católica apoiou muito mais Franco do que aqui. Pronto. Mas, pronto, e Salazar, a certa altura, vem só como um técnico, mas acaba por ser cooptado para ser o ditador, para ser primeiro o ministro e depois para se criar uma Constituição em 1933, essa sim é definitiva. Porque essa cria a PIDE, essa cria a Legião Portuguesa. E vamos lá, estamos a ver o fascismo. Por exemplo, os nazis tinham as camisas castanhas, os italianos tinham as camisas negras. E aqui criou-se a camisa verde da Legião, a Mocidade Portuguesa. Mas com isso tudo, cria-se o fim dos partidos políticos. A Assembleia da República deixa de existir, passa a haver uma Assembleia Nacional. Os deputados são escolhidos e não eleitos. Deputados, depois é criada uma Câmara Corporativa, que é nitidamente igual à de Itália, pronto, em que teoricamente seriam representantes dos sindicatos, mas a verdade é que também sai uma lei que proíbe os sindicatos de classe. Então, a partir daí, qualquer sindicato, qualquer direção de um sindicato tem que ser aprovada pelas autoridades. Portanto, isso e muitas, o fim da liberdade de imprensa, a censura, por exemplo, toda uma série, quer dizer, a partir de 33 é clara toda uma opção que se aproxima claramente de outros regimes fascistas e que é ainda mais repressiva do que foi, e mais. E entre 26 e 33 houve pelo menos 3 ou 4 levantamentos contra a ditadura. Podia
Porque, por exemplo, alguns republicanos que foram iludidos com o 26 de maio, do 28 de maio de 1910, acabaram por rapidamente verificarem que tinham sido induzidos e houve 3 ou 4 levantamentos. Todos esses falharam. Mas, efetivamente, podia ter aí acabado logo a ditadura. Porque bom, uma foi aqui no Porto, uma foi na Madeira, uma foi em Lisboa, mas todas elas, por falta de organização, a verdade é que falharam. E como falharam, aí cada vez mais a resistência começou a ser esmagada e a ser reduzida em termos organizacionais. E vou já falar outra coisa. Dá-se realmente a nova Constituição e em 1934 a força que ainda havia dos sindicatos, que era realmente a grande força, porque quer o Partido Comunista ainda era relativamente, embora já tivesse alguns anos, ainda era relativamente novo. E havia uma força anarquista, por exemplo, que era importante nessa altura no país, fizeram uma tentativa de golpe geral, uma de greve geral. Pronto. Essa greve geral teve situações em várias partes do país, com greves, com manifestações, com sabotagens. O sítio mais importante foi na Marinha Grande. A Marinha Grande foi tomada, julgo que era a vila nessa altura. Pronto. Aí foi talvez o momento em que mais... houve realmente pessoas armadas, inclusive, e a Marinha Grande, aí foi o êxito. Mas rapidamente, quer dizer... essa tentativa falha e aí é mais um golpe que a resistência tem perante um regime que está cada vez a avançar mais e a reprimir mais. Não é? Pronto. E não há dúvida que depois da greve geral de 1934 passa-se um período de, por exemplo, o movimento anarquista começa claramente a perder força, o Partido Comunista começa a organizar-se melhor, outras forças, pronto, outra coisa que surge em Portugal, e por isso é que eu digo ao bocado o regime fascista, o híbrido de Portugal, pronto, chegou a haver um movimento aqui dos camisas azuis, dos nacional-sindicalistas. Então, seriam ainda mais fascistas do que foi o Salazar. Era o Rolão Preto, o principal dirigente, chegaram a tentar fazer um golpe de Estado, porque queriam ainda ser mais reprimidos, mais repressão, mas apesar disso também foram derrotados e acabaram por ter que exilar-se, mas efetivamente houve essa tentativa. Os camisas azuis, julgo que muita gente acabaram nunca ter ouvido falar que houve esse movimento dos camisas azuis. Depois, há outros factos que vão acontecendo que são muito importantes, que é, ao falar na Guerra Civil de Espanha, a Guerra Civil de Espanha é, antes de tudo, criada aqui no Estoril. É no Estoril. Por exemplo, quem ia dirigir o golpe militar em Espanha não era o Franco, era o general Sanjurjo, que partiu do Estoril e que um desastre de avião, o avião caiu e ele morreu. E a partir daí, então, é que Franco toma, efetivamente, o comando das forças fascistas em Espanha. Mas, terá claro, aqui o regime apoiou claramente esse golpe em Espanha. E apoiou de todas as maneiras possíveis. Não é? De tal maneira, por exemplo, chegou a mandar aquilo que chamaram os viriatos, que eram legionários portugueses que foram combater ao lado das forças franquistas. Pronto. Por exemplo, mandando, por exemplo, chegou a haver um bloqueio às armas, teoricamente, quer aos republicanos, quer aos fascistas e tal, em Espanha, e Lisboa sempre foi uma forma, um dos locais em que entrou o armamento para as forças fascistas. E, assim como mandar alimentos para as forças, quando aqui já se vivia num ambiente de clara miséria, para as forças fascistas em Espanha. E, pior ainda, muitos daqueles espanhóis que eram reprimidos e que tentavam fugir, atravessando a fronteira para cá, a maior parte deles eram entregues outra vez aos fascistas espanhóis para serem fuzilados. Não é? Isso foi. Embora, é importante também dizer que quer em Trás-os-Montes, quer no Alentejo, há casos bem claros de populações que acolheu esses refugiados e que, inclusive, eu não tenho agora aqui o nome, no Alentejo há um oficial da GNR que
apoia, no meio disto tudo aparecem sempre atos de resistência, porque são atos de resistência, não é? Pronto. E esse apoio, por exemplo, em Trás-os-Montes, dá-se depois da queda da República em Espanha, a guerrilha nos montes em Espanha vai até 52. E aqui no norte, por exemplo, em Trás-os-Montes, foi vulgar que até muito tarde guerrilheiros espanhóis viessem e fossem apoiados por populações de Trás-os-Montes, ali mais próximo da fronteira. E a PIDE atuou ali várias vezes e várias vezes foram entregues aos fascistas espanhóis. Agora, ainda, voltando um bocadinho, ainda da Guerra Civil de Espanha, pronto, é evidente que foi mais uma jogada e foi mais uma força para o fascismo na Europa, não é? A vitória, é evidente que o Franco não teria ganho também se não tivesse tido o apoio dos nazis e dos fascistas italianos. Agora, por exemplo, há uma coisa também que podia ter condicionado muitíssimo a ditadura. Há um atentado contra Salazar em 1938, julgo eu, que falhou. Pronto. Se esse atentado tivesse ocorrido, o que é que teria acontecido se realmente ele foi feito essencialmente por anarquistas e um ou outro elemento comunista, mas foi realmente estudaram um local onde ele ia regularmente, puseram uma bomba, simplesmente a bomba não atingiu o automóvel onde ele realmente saiu e ele se fosse. E agora, o que é que teria acontecido se, por exemplo, tivesse tido êxito esse atentado? Tudo se pode pensar, mas a figura dele, apesar de tudo, eu ainda há dias também dizia outra coisa. Porque Salazar não era bem fascista. Bom, Salazar, até que começa a haver a derrota das forças fascistas na Europa na Segunda Guerra Mundial, tinha a fotografia de Mussolini na secretária. Bom, quer dizer, ele é claro a sua posição que está... Agora, ele... continuo a dizer, há uma situação híbrida, porque, por exemplo, os alemães tiveram mais um aspecto pagão e mais claramente racista, por exemplo, em relação a judeus e não só, a várias... Mas aqui houve mais o tal Deus, Pátria e Família, por exemplo, o tradicionalismo bacoco, que acabou por levar a que a educação não era uma coisa fundamental, que as mulheres não deviam ter direitos absolutamente nenhum. Aliás, eu posso falar até ao nível a que chegou as proibições do que é que a mulher podia ou não podia fazer, não é? Por exemplo. Como eu digo, isto é tudo muito vasto e eu estou a tentar apanhar algumas coisas. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, nitidamente que Salazar e o seu regime estão do lado dos nazis e dos fascistas italianos. E não é por acaso que enviavam comboios de mercadorias, as sobras de Portugal iam para a Itália e para a Alemanha. Muitas vezes conservas, por exemplo, era uma das coisas que ia muito. E aqui havia racionamento, aqui havia uma grandes necessidades. Mas o que acontece é que Salazar, nesse aspecto, é absolutamente oportunista, para conforme a Segunda Guerra Mundial vai avançando, vai julgando. Por exemplo, o wolframio, que era fundamental, era um minério que para fortalecer o aço para as armas, não é? Ele ia deixando vender a alemães e italianos, essencialmente mais alemães que italianos, que ingleses, mas, por exemplo, os serviços secretos ingleses conseguem estabelecer aqui uma rede que vocês, muitos já devem ter ouvido falar em Cândido de Oliveira, um homem muito ligado ao futebol. Não é? Pronto, muitos são capazes de ouvir falar em Cândido de Oliveira como ligar ao futebol. Não, ele organizou, com o apoio dos serviços secretos ingleses, uma rede adormecida, baseado nos postos da Shell, em Portugal, preparado para que, se os nazis invadissem o país, eles se atuassem, fizessem sabotagens, cortes de estradas, tudo isso. Ora bom, essa rede foi descoberta, o Cândido de Oliveira foi parar a uma coisa que eu ainda não falei e vou falar. Entretanto, também, com características fascistas, também o regime de Portugal, fascista, criou um campo de concentração. Nas ilhas de Cabo Verde, o campo de concentração do Tarrafal,
que não foi do tamanho, por exemplo, dos campos de concentração nazis, por exemplo, mas tiveram lá 300 e tal presos, morreram lá 37 ou 38, em condições miseráveis, perfeitamente, a assistência médica era mínima, numa ilha de grande seca, sem condições nenhumas. Pronto. E há outra coisa também que eu passei. Vou recuar um bocadinho. Durante a Guerra Civil, 3 barcos da Marinha de Guerra Portuguesa tentam sair do Tejo para se juntar às forças republicanas. Ora, também esses são liquidados. Pronto, e também não têm êxito. Quer dizer, a luta é travada por avanços e recuos, muitas vezes. Não é? Esses marinheiros foram todos parar ao Tarrafal. Pronto. E o Cabo de Oliveira também foi. Pronto. E no Tarrafal eram escolhidos. Pronto. E agora, eu, por exemplo, não falei da quantidade, normalmente, e vou também recuar um bocadinho. Ao criar a polícia política, primeiro não se chamava PIDE, chamava-se PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Porto, Coimbra, Lisboa eram os grandes centros. O que não quer dizer que, por exemplo, todas as fronteiras não tivessem brigadas. Eu mesmo vi no meu processo, sempre que passava, por exemplo, em Valença, passou a fronteira, tal, isso era, e mais, e em algumas outras localidades também, mas os grandes centros eram esses 3 centros. E eu ia para uma coisa que nos diz muito respeito, que é a sede da PIDE aqui no Porto. Bom, eu não sei se vocês alguma vez já lá foram, eu estive lá, passei lá anos, e o que acontece é isto. Infelizmente, o que nós temos lá hoje não é senão uma amostra daquilo que foi realmente as instalações da PIDE. Há um edifício principal que era um antigo palácio, que era realmente a estrutura, assim, não só administrativa, como também, já vou falar da estrutura, tudo isso, era nisso, mas depois havia 3 anexos, um também de celas, um outro em que o pelotão da Guarda Republicana que fazia a segurança eram os camaradas, e depois havia no fundo mais celas, umas celas de camaradas. Ora bom, tudo isso foi arrasado. Hoje só existe o edifício principal. E mesmo aí, se vocês lá forem fazer uma visita turística, chamemos-lhe assim, vocês não vão... Primeiro, não vão ver uma coisa fundamental. Aquilo como o palácio, normalmente os palácios, tinham uma escadaria principal e tinha a escadaria dos empregados. Ora, essa escadaria é histórica porque qualquer preso político que subia ao último andar onde eram torturados os presos, subia por essa escada de caracol e não pela escada principal. E normalmente quem lá vai fazer uma visita, e não é uma visita aqui, não é guiada, não vê sequer essa escada. Por outro lado, existem 6 celas quase subterrâneas que dão para o passeio, que infelizmente estão fechadas. O Dr. Lacerda prometeu-me que pelo menos uma delas em breve vai ser recuperada. Também ninguém as vê. E mais, se subirem ao último andar, veem lá uma série de salinhas pequenas e tal, com bonequinhos militares e tal. Mas era aí nessas salinhas pequenas que as estruturas eram feitas. E os interrogatórios eram no último andar. Ora, quem lá for não dá, porque nada lhe diz o que é que se passava ali. Então, uma das sugestões que fazia era um dia a alguém de alguma das aulas pudesse fazer uma visita lá, porque hoje, felizmente, apesar de lá estar um museu militar, existe já uma técnica de museologia. Eu já estive a falar com ela, sim senhora, é uma questão de, agora, para uma pessoa só, não será para grupos. Pronto. E aí ter uma ideia geral, porque efetivamente o que se está a ver ali pior é em Lisboa. Em Lisboa, por exemplo, a sede da PIDE hoje é um condomínio de luxo. Está lá uma placa só. Pronto. Em Portugal, infelizmente, não se preservou a memória. Não é? Pronto. E Coimbra também julgo eu, é um destes alojamentos locais também, onde era a sede da PIDE também. Por isso, isto não é saudosismo. Isto são coisas... É meio século. E meio século onde milhares de mulheres e homens passaram mais. Eu agora também recuaria, que é as torturas e as mortes. Porque houve mortes. Não há dúvida nenhuma. Quer dizer, para além das mortes do Tarrafal, que eu já falei, não é?
Por exemplo, nos anos 50, a polícia política até aos anos 50, essencialmente, o seu modo de atuar era o espancamento, era a brutalidade física. Pronto. E aí, até tal ponto, que nos anos 50, morrem aqui 3 homens no Porto. Um deles está em Oliveira de Douro, que eu já vi no cemitério de Oliveira de Douro. Os outros 2 também tenho aqui o nome, mas como eu digo, não vou poder falar de tudo. 3 homens morreram aqui, até ao espancamento, ao limite máximo. Não é? Porque até essa altura o regime tinha tal força que dava-se ao luxo de matar com uma maior facilidade. Por exemplo, em 1942 há um assassinato aqui, e eu outro dia falei, que é no sul, na parte sul de Gaia, e nos concelhos entre Espinho, Gaia e Vila da Feira, um homem que era médico e que passou à clandestinidade, era o Dr. Ferreira Soares, e que ele era tão querido que ele não precisava de uma casa clandestina. As pessoas gostavam tanto dele que ele escondia-se nas casas de qualquer um e continuava a dar consultas, e até que um dia a PIDE fez-lhe uma cilada através de um falso doente, e ele é traído a uma casa e é morto a tiros de metralhadora. Não foi... pronto. E ele ainda sobreviveu, mas quando chega ao hospital está morto. Pronto. E esse homem, efetivamente, ainda hoje, embora a junta de freguesia local, ele está no Reino de Regedora, a junta de freguesia, não sendo do Partido Comunista, tem lá flores frescas e comemora a data disso. Por isso, quer dizer, eu continuo a dizer aqui este espírito de nos unirmos. Podemos dizer, eu não gosto desta ideia, não gosto daquela. Quer dizer, eu vivi e não escondo, a minha vida política foi um tanto errática até, pronto. Mas, efetivamente, eu hoje... eu talvez tenha sido mais no passado um ativista do que um ideólogo. E como tal, eu estive sempre mais pronto a colaborar com qualquer coisa do que a preocupar-me muito com a ideologia. Fui mudando de organizações políticas clandestinas, também pelo momento que se vivia. Pronto. Mas isto vem a propósito do Dr. Ferreira Soares. Mas pronto, há muito mais. Por exemplo, há um outro elemento, eu não ia agora ver, que é atirado do 3º andar da PIDE de Lisboa, de uma janela, depois diz que ele se suicidou nitidamente, ou, por exemplo, o Juca, embaixador do Brasil, que viu e não foi nada um suicídio. Ele foi atirado da janela abaixo, do 3º andar, porque inicialmente em Lisboa, a PIDE, na rua António Maria Cardoso, tinha a parte administrativa e mesmo também a parte de tortura, de investigação. Embora as prisões eram no Aljube. Ora, o Aljube é das coisas mais ignóbeis que se pode pensar. As células no Aljube em Lisboa, algumas delas a pessoa quase não se podia mexer. Não é? E então a PIDE não tinha, nessa altura, o local de prisão e os presos eram colocados no Aljube e só eram chamados para interrogatório, para as torturas, para as investigações. Hoje, felizmente que o Aljube é um museu da resistência, isso conseguiu-se fazer, e depois a PIDE mais tarde, aproveitando-se do Forte de Caxias, que já era uma prisão antiga, em que começou a ir para lá presos políticos, mas a certa altura a PIDE, o decorrer do tempo e das pressões políticas, cria em Caxias, não a parte administrativa, mas a parte de interrogatórios, já com uma certa estrutura mais moderna, mas com as mesmas estruturas. Não é? Agora, também há outra coisa que a partir dos anos 60, a tortura começa a ser mais refinada. Passa a ser uma tortura mais moral, mais destruição psíquica. Não quer dizer que não tenha havido na mesma violência física e tal. Mas a tortura do sono ou a tortura da estátua, e o que é isto? É, por exemplo, pôr um indivíduo sem poder dormir dias e dias seguidos e algumas vezes sem se poder mexer. Pronto. E das duas uma. Ou estava e aguentava, e normalmente ao fim de uns dias as pernas começavam a inchar, os sapatos a arrebentar, as calças tinham que se cortar para se tirar as calças, ou então
o indivíduo cedia, ou então atirava-se para o chão, como algumas pessoas, e era espancado e tal, e era uma das soluções, era atirar-se para o chão, por exemplo. Não é? Pronto. Mas isso são formas já refinadas, que aliás não são portuguesas. Isto eu voltaria também atrás. Inicialmente a polícia política foi treinada pela polícia fascista italiana. Foi a polícia fascista que nos anos 30 veio treinar a PVD. Depois, é evidente que Salazar baseia-se um bocado também na Guerra Fria e encosta-se de maneira a sobreviver. E quanto que Franco esteve depois da Segunda Guerra Mundial, esteve isolado durante muitos anos, Portugal, Salazar, apesar de tudo, foi admitido da ONU, ou na ONU quase a seguir, e a Espanha só um certo de anos depois. Mas voltando ainda às estruturas, efetivamente, não quer dizer que não houvesse na mesma violência física, mas vocês não fazem ideia, quer dizer, eu tive uma experiência relativamente curta, mas eu não terei estado mais de 8 dias nessa tortura, mas houve pessoas que tenham estado 14 dias sem dormir, e o que se passava é que conforme os dias iam passando, a parte psicológica, começava-se a ver animais, cobras, sei lá. Aí depois a PIDE começou a juntar-lhe ruídos de choro de criança, ou de gritos como se fosse a família a gritar, pronto, para ainda pressionar mais o preso. Não é? Também, por exemplo, a PIDE começou a... Por exemplo, a PIDE dava alimento e juntar sal à comida para que fosse mais difícil a sede também durante a tortura. Ou, por exemplo, uma outra coisa que muita gente não fala, muitas vezes, se o preso estava na tortura e queria ir à casa de banho, podia ir, mas tinha que fazer as necessidades na frente do agente da PIDE. Isso também, homem ou mulher. Perfeitamente. Depois, porquê é que não lava a cara? Lava a cara. Ora, isso era o pior. Lavar a cara naquela situação, em vez de melhorar, ia criar um ambiente mais difícil para suportar a falta de sono, tudo isso, por exemplo. São as tais pequenas coisas que pronto, um ou outro investigador vão falando e um ou outro preso político vão falando e realmente são importantes de dizer. Depois, eu ainda voltava atrás, em relação aos mortos, acho que era importante, pronto, eu perdi-me aqui um bocadinho, eu estava a tentar ver o número de mortos. Há muitos casos, há mortos em manifestações, por exemplo, mortos a tiro pela polícia, ou por exemplo, eu agora voltando um bocado atrás nas torturas. Outro dia, numa sessão em que eu estive também presente, em que o Dr. Lacerda levou a uma fotografia, a PIDE tentava esconder, é evidente, as torturas. Mas, por exemplo, houve um caso em que se deixou... É um bocado inexplicável. Em que tu fotografa um preso, uma das coisas que era, a primeira coisa que o preso entrava era fotografado de frente, de lado, pronto, e as impressões digitais. Ora, foi fotografado um preso com um penso na cabeça. Ora, aquele preso levou ali uma cacetada. E está ali uma prova clara de que aquele preso foi agredido, não é? Bom, e é um caso talvez único, mas a verdade é que naquele caso ele foi fotografado. Em relação ao fim da guerra, pois, durante a guerra, não há dúvida que, queiramos ou não queiramos, o partido que se organizou e que se estruturou para um combate contínuo contra a ditadura foi o Partido Comunista. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu fui militante do Partido Comunista, deixei de o ser, hoje não sou, mas isso não quer dizer que eu não reconheça efetivamente que foi o único partido que se organizou, porque, por exemplo, os anarquistas tiveram até certa altura, é engraçado que depois do 25 de Abril torna a aparecer, eu ainda ontem descobri o jornal A Batalha, anarquista, já depois do 25 de Abril. Por exemplo, mas realmente é evidente também que tem um bocado a ver com o sentido, então vocês vão ouvir muitas vezes falar em marxismo, leninismo, Marx está na teoria económica, Lenin faz a teoria de estruturar um partido organizado e profissionalizado e como vanguarda com o chamado, falta-me agora o termo, é uma estrutura organizada e só assim é que foi possível, apesar de muitas pancadas que levou, de muitas prisões que levou,
sempre, 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 sempre. E pronto, eu trouxe vários livros de várias posições, trouxe do Partido Comunista, trouxe do Partido Socialista, trouxe dos católicos progressistas, pronto, porque efetivamente o Partido Comunista é realmente a grande força dessa luta, mas, por exemplo, os católicos, especialmente a partir de certa altura, têm um papel muito importante. O Bispo do Porto, por exemplo, eu quero lembrar de Dom António Ferreira Gomes, que teve a coragem, depois das eleições de Humberto Delgado, de mandar uma carta a Salazar a dizer que o país estava na miséria, que era impossível continuar naquelas condições, e o que é que lhe fizeram? E não tiveram coragem de, por exemplo, o expulsar. Bom, expulsaram, mas nunca o tiraram do Bispo do Porto. Primeiro tentaram convencê-lo, depois mandaram-no para a Espanha para férias e depois para Roma. E onde ele teve um grande papel no Concílio Vaticano II. E só mais tarde, e lá está, o fim do regime, começa o regime a ter necessidade de cedências e deixam-no regressar ainda antes do 25 de Abril. Mas é uma figura, em relação, por exemplo, à Igreja, que toma uma posição claríssima e é uma figura hoje reconhecida a nível cultural e intelectual. Pronto, há pessoas que seguem claramente toda a posição da Igreja através do pensamento do Bispo do Porto, que, quando voltou, tornou a tomar o papel do Bispo do Porto. E o que ficou foi um bispo auxiliar. Nunca tiveram a coragem de fazer. Mas, por exemplo, entre os católicos, por exemplo, há um homem, por exemplo, que era sobrinho de um dos grandes do regime, que era o arquiteto Teodónio Pereira, que foi um homem que, por exemplo, os católicos na altura fizeram, já depois da Guerra Colonial, uma coisa que se chamava o Boletim Anticolonial, e eu também há uma coisa que não disse. Se este tivesse sido feito há 3 meses atrás, eu doei aos arquivos nacionais 30 e tal pastas de documentos. Pronto. Se eu hoje estivesse hoje aqui, os documentos podia-os mostrar. Hoje pouca coisa tenho. Ontem descobri, andei a arranjar a biblioteca e descobri mais alguma coisa. Mas, efetivamente, esse boletim anticolonial teve 9 números, tinha notícias todas sobre a guerra colonial, tudo isso, e isto de católicos, não era nenhum partido político, era um grupo, efetivamente, de católicos, que efetivamente se organizou e efetivamente teve esse papel. E mais, eu agora eu vou variando, a estrutura de luta vai avançando. No fim da Segunda Guerra Mundial, o regime tremeu e há uma certa abertura para que não seja para que os aliados não ocorram mesmo, não é? E então permite as primeiras eleições com o general Norton Matos, depois a criação primeiro do MUNAF, o MUNAF ainda clandestino, Movimento de Unidade Antifascista, depois o MUD, que teve então uma força muito grande e que durante certa parte foi o Movimento de Unidade Democrática, foi legal, e de onde surgiram muitas das figuras políticas que mais tarde se vieram a fazer no país, não é? Eram muito jovens, muita gente, houve um célebre julgamento de 108 elementos do MUD, mas pronto, isso fez parte dessa fase de transição. Depois há um segundo candidato, que é o almirante Quinto Beireles, que é outra coisa que eu também queria dizer aqui. Há pessoas que dizem, o general Humberto Delgado, e foi, o general Humberto foi fascista. O general Humberto Delgado fez parte do 26 de maio. Pronto. E escreveu documentos claramente fascistas. E é quando ele vai para os Estados Unidos, realmente, que ele vem com ideias diferentes. Se é com apoios políticos americanos ou não, a mim não me interessa-me que ele é convidado pela oposição democrática e aceita, a oposição democrática põe-lhe certas obrigações, porque ele era um homem que tinha sido um homem do regime, e, no entanto, ele assume. Não há que esquecer que, da altura, houve uma outra candidatura de um intelectual brilhante, que é o doutor Arlindo Vicente, que as forças mais à esquerda defenderam. Simplesmente, o general Humberto Delgado, ele foi sempre mais um militar e mais um homem de ação do que um ideólogo. E a ideia dele foi sempre, antes de tudo, derrubar a ditadura. E não propriamente ideias muito mais avançadas. Pronto. Mas a verdade é que logo que ele assume a candidatura,
ele dá uma conferência de imprensa em Lisboa com jornalistas portugueses e estrangeiros, e a certa altura alguns jornalistas perguntam: bom, se o senhor for eleito, o que é que faz com Salazar? Obviamente demito. Ora, e nesse momento, essa simples frase cria uma revolução interna. Pronto. E ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Porque, como eu digo, a chegada ao Porto era impensável. Como é que a população em geral, não só do Porto, mas de todo o Grande Porto, se juntou na Baixa do Porto, até Carlos Alberto, daquela maneira. E mais, e lá à noite há um comício, enquanto Dom Pedro IV deixou aqui o coração. Mas ele também disse, no fim do comício: o meu coração fica no Porto. É evidente que o coração não pode ser, porque ele foi morto também pela PIDE. Pronto. E foi morto, e é evidente que quando o corpo foi descoberto já estava em utilização total. Mas ele disse: o meu coração fica no Porto. E mais, ele vai ainda, tem grandes recepções em Braga, em Famalicão, em Guimarães, em vários sítios, e quando regressa a Lisboa, tudo está preparado para um outro mar de gente. E o regime aí tinha tomado todas as medidas e desvia o carro à força, para que ele não pudesse contactar, e as pessoas são atingidas. Pronto. Eu ao bocado falei do Dr. Lindo Vicente, houve a certa altura a noção de que, dada a força que estava a adquirir a candidatura de José Alberto Delgado, a unidade era fundamental. E então eles encontram-se os dois, e eu continuo a dizer, o Dr. Lindo Vicente era um intelectual brilhante, mas, efetivamente, ele abdica da sua candidatura e toda a máquina oposicionista vira-se para Humberto Delgado. E, efetivamente, Humberto Delgado, para mim, passa a ser realmente uma figura, e mais. Mesmo, eu sei que, na certa altura, chamavam o general Coca-Cola, o fantoche dos americanos, e tudo isso eu ouço, mas sai por outro ouvido. Porque, efetivamente, apesar dele não ser realmente mais do que um militar e um homem que pensou sempre num golpe de Estado e não num golpe de massas e tal, não, a verdade é que ele deu a vida. Ele foi até ao fim. Quer dizer, repare, se fosse um agente de qualquer entidade, seja de qual for, não dava a vida, quer dizer. Pronto. E mais, ele, por exemplo, em 1961, houve várias tentativas militares, como ao 25 de Abril. Falharam todas, infelizmente. Pronto. Houve em 47 uma coisa que se chamou a Abrilada, houve, por exemplo, em 61, por exemplo, o golpe de Beja. O Humberto Delgado entra no país clandestino, fantasiado, de bigode, há a fotografia dele. Ele vinha para chefiar esse movimento militar. Quem tentou, a base era o quartel de Beja. Aí estão, por exemplo, à cabeça um militar e um civil, um deles católico, progressista, outro da oposição, e mais. O Partido Comunista não apoiou essa coisa, mas houve militantes do Partido Comunista que apoiaram esse golpe de Beja. Pronto, está hoje também provado isso. Contra a vontade do partido, tomaram parte. Ora bom, mas ao tomarem o quartel, fizeram uma das várias ingenuidades. A primeira coisa devia ter sido desarmar o comandante e oficiais superiores. Ora, eles não desarmaram. E quando está por ela, o comandante, que era a favor do regime, manteve-se, atinge o tiro o comandante dos revolucionários. E aí há toda uma desorganização, ele consegue contactar outros meios, há inclusive um Estado de Estado do Exército que vai lá, que aparece morto, nunca se soube muito bem porquê ou como, mas a verdade é que, mais uma vez, falha uma tentativa, porque a ideia não era Beja, era a partir de Beja já havia outros quartéis, mas falhou. Há uma outra tentativa de golpe de Estado que eu também, no mínimo, chamaria ingênua, que é o general Botelho Muniz, ministro da Defesa, em 62, entende que o problema da guerra colonial não tinha solução e o exército não tinha condições, que era preciso modernizar Portugal, e mesmo se fazerem um golpe de Estado, vão falar com o Américo Tomás para que ele corra ao Salazar. Ora, é evidente que outros dias estavam todos demitidos. Isto é, no mínimo, ingênuo. Eu não sei que lhe é de chamar, não é? Porque, efetivamente, pensar que dessa maneira se poderia fazer alguma coisa. Por isso, há várias tentativas que
não são exatamente iguais ao 25 de Abril, porque o 25 de Abril é também muito influenciado pela guerra colonial, não é? E pelos muitos estudantes que, pronto, há que falar também, por exemplo, das crises académicas, a crise académica de 62 sobre o Dia do Estudante, que foi realmente muito grande, e depois a crise de 69 em Coimbra, que durante muito tempo Coimbra esteve na mão dos estudantes, com uma repressão total. Por exemplo, eu tive a oportunidade outro dia no último livro, no lançamento do último livro de Manuel Alegre, estive presente, e lá estava falta-me o nome dele agora, o homem que foi na inauguração do edifício de matemáticas em Coimbra, Alberto Martins, pronto, que ele pediu a palavra. Foi-lhe dito, espero, no fim falará e tal. Mas a verdade é que o Américo Tomás e todos os fogem no fim e ele não fala e cria um ambiente tal que durou largas semanas. Por exemplo, a Académica nesse ano vai à final da Taça de Portugal de Futebol e os estudantes enchem uma grande parte do estádio e manifestam-se no próprio estádio. Pronto. E todos esses elementos, ou a maior parte dos conhecidos, são todos recrutados logo para o exército e mandados para a guerra. Não é? Então, aí começa, quer dizer, dentro do coração da besta, começa a entrar a destruição da besta. Porque ao mandar para a guerra todos aqueles que se tinham levantado, muitos deles estudantes, tudo isso, necessariamente é criado um ambiente para que se comece a desmembrar a estrutura militar, tudo isso. Não é? Pronto. Agora, ainda falando de mais coisas que possam ser importantes, eu não sei quanto tempo é que já tenho, quanto tempo é que já passou. Há uma coisa importante. Eu queria lembrar, pronto, já há bocado disse, que o caso de Humberto Delgado não é o único. Há mais 3 ou 4 pessoas. Eu há bocado falei aqui no Rolão Preto, que foi dos tais Camisas Azuis, que acabou mais tarde também por se juntar à oposição. Ele foi para o exílio e tal. A vida para mim não é uma linha reta. Quer dizer, as pessoas têm que ser analisadas uma a uma e eu não chamo logo oportunista qualquer pessoa só porque mudou de posição. Pronto. Há que estudar cada caso e não fazer um esquema e rotular logo alguém de oportunista ou qualquer coisa. Por exemplo, o almirante Quito Meireles, que foi candidato da oposição, foi um dos homens do 26 de maio, do 28 de maio, e depois foi candidato da oposição democrática, não é? Por isso, há vários casos. Por exemplo, o Henrique Galvão. Henrique Galvão era um homem, foi um homem da máquina colonial, acabou também por romper com o regime. Ele escreve coisas realmente. É evidente que o sentido do colonialismo não era visto ainda exatamente com a profundidade que depois mais tarde foi visto. Mas ele revela-se. E reparem, o Humberto Delgado, se tivesse estado quieto, ele era general, ele tinha uma vida que podia ser, viver muitíssimo bem, podia, por isso, mais. Eu, no verão de 63, não me esqueço que eu era militante do Partido Comunista e o Partido Comunista tinha os seus funcionários clandestinos. Isso era outra coisa, também dava para hora e meia a falar aqui sobre a vida clandestina. Pronto. E esse clandestino traz-me uma fotografia que considera muito importante o Partido Comunista. Quem era? Era o Álvaro Cunhal com o Humberto Delgado ao lado. Por isso, quer dizer, não vamos tentar pôr a figura... Mas, eu ontem estive a preparar esta coisa e ontem estive a ver uma fotografia em Argel, porque depois cria-se em Argel a Frente Patriota de Liberação Nacional, que juntava o Partido Comunista, socialistas, católicos, vários... E uma fotografia em que, exatamente nessa fotografia, aparece o Humberto Delgado a cumprimentar o Álvaro Cunhal. Então, ambos a sorrir, então, não venham depois chamar nomes ao general Humberto Cunhal. Infelizmente, já este ano não ouvi alguém chamar-lhe de fantoches dos americanos. Isto, para mim, é uma tristeza. Pronto, é uma tristeza. Pronto. Agora, eu queria falar de duas coisas importantes. Pronto. Houve 2 emissoras clandestinas. Uma... nitidamente organização do Partido Comunista, chamava de Rádio Portugal Livre. Houve muitos mitos de onde é que ela emitia, até se dizia que era da Serra da Estrela e tal. Ela sempre emitiu da Roménia, pronto, e onde estiveram alguns intelectuais conhecidos lá, como locutores, como redatores, e ela durou essa emissão. E eu recordo-me, o meu pai ofereceu-me uns aos escutadores para eu à noite ouvir, porque essa emissora emitia só em ondas curtas.
e normalmente à noite. Ora bom, e o meu pai ofereceu-me uns auscultadores para eu ouvir. Rádio Portugal Livre. Uma voz que o fascismo nunca pôde calar. Fala Rádio Portugal Livre. Aqui Rádio Portugal Livre, emissora portuguesa ao serviço do povo, da democracia e da independência nacional. Apesar de tudo, também foi, porque ela começou em 60 e poucos, e efetivamente foi também uma das coisas que mais eu ouvia aquilo e deu-me mais vida. Embora, reparem, chegar notícias daqui, não havia telemóveis, não havia nada disso, fazia-se chegar notícias daqui até à Roménia, era muito complicado, às vezes chegavam lá com um certo atraso, não é? Pronto. Mas, efetivamente, e depois há uma outra emissora, essa teve uma outra vantagem, é que emitia da Argel, a Voz da Liberdade, esta emitia em ondas curtas e tinha uma mais facilidade de audição. Pronto. Eu posso dizer que fiz parte de grupos de audição e mais, tive a pouca sorte de... Nós gravamos isso em fita magnética, simplesmente a fita magnética, como vocês sabem, hoje até praticamente quase não é utilizada, e quando quis ver, elas já estavam deterioradas e podia estar ali emissor, momentos de audição. E mais, não há dúvida nenhuma, e eu disse o outro dia ao Manuel Alegre, você, Manuel Alegre, para além de escritor, poeta, político, você era a voz da liberdade. Esta é a Voz da Liberdade. Fala a Voz da Liberdade, emissora da Frente Patriótica de Libertação Nacional. O Manuel Alegre tem uma dicção que entusiasmava. Tem uma voz, hoje é evidente que está muito idoso, mas é uma voz que realmente dava esse sentido da liberdade. Não é? Essa ideia de boca em boca, inclusive distribuindo horários do funcionamento dessas emissoras, eu julgo que tenho fotografias disso ainda. O seu papel é muito importante. Outra coisa importante também que há que definir, há durante todo o processo pessoas que defendem que o processo, a ditadura acabaria por ser vencida por meios militares, pacíficos, de massas talvez, de um movimento de massas com militares, e há quem defenda a ação armada. Pronto. E não há dúvida nenhuma que há 3 organizações, pelo menos, que aparecem claramente. Pronto. Uma chama-se LUAR, a Liga de Unidade da Ação Revolucionária, que há um homem que eu não falei ainda das fugas, não é? Pronto, que é fundamental. Paulo Inácio, para mim, é um homem que eu não esquecerei. Porque eu estava lá preso quando ele fugiu. E sei o que é que foi o rebuliço no dia a seguir a ele fugir. Pronto. Paulo Inácio é um homem que também está no Brasil. Primeiro, não, ele atua em 47 da Abrilada, sabotando os aviões, porque ele era da parte da aeronáutica, ele sabotou os aviões todos da base de Sintra, foge, depois é preso, e foge do Aljube. Salta de 15 metros de altura e consegue fugir. É evidente que havia que contar a história, e ele atira-se põe jornais à volta das pernas e tal, e salta de 15 metros. Ele mantém toda uma ação. Ele continua a dizer, ele não era um ideólogo. A prova é que essa LUAR, depois do 25 de Abril, acaba por se dispersar. Uns elementos radicalizam-se mais, por exemplo, ele acaba por aderir ao PS, mas acaba por morrer na miséria, que é uma coisa triste. É que, fala para os políticos, não sei o que e tal. Paulo Inácio, se não fossem os amigos arranjarem uma pensão mínima, tinha morrido perfeitamente na miséria. E mais, só o presidente Sampaio é que teve a coragem de lhe dar a Ordem da Liberdade. Porquê? Porque quando se dá o 25 de Abril, o Spínola não queria que da prisão saísse o Paulo Inácio. Porquê? Porque ele tinha sido o homem do assalto ao banco da Figueira da Foz. Pronto. Que esse dinheiro, que também tem uma história muito grande, porque parte do dinheiro eram notas novas, não puderam ser utilizadas, o resto era realmente para armar a organização de tudo isso. Pronto. O Spínola considerava que isso não era um ato político, era um ato de assalto, assim como há 2 homens que pertenceram a uma cisão do Partido Comunista que mataram
um informador da PIDE, pronto, e que apanharam 19 anos de cadeia, Francisco Martins Rodrigues, efetivamente também o Spínola não queria. E os presos políticos tomaram uma posição, ou saímos todos ou não sai ninguém. E aí, aí está a unidade. Aí está, os presos políticos de todas as posições tomaram essa posição. Se não saímos todos, não sai ninguém. E efetivamente saíram todos. Pronto. Agora, ainda falando do Paulo Menasso, ele, por exemplo, ele vinha com uma ação espetacular, era tomar a cidade da Covilhã, com uma série de comandos, que estavam todos preparados para tomar a cidade de Covilhã, fazer dali momentaneamente uma agitação e depois retirarem, por um simples, lá está, uma asneira de um automóvel que faz uma coisa perigosa, e é mandado parar por um polícia, ele não tem documentos e tal, e eles iam carregados de armas e fogem. Foram mandadas guardas republicanas às centenas e eles fogem pelas serras atrás dos montes e acabam todos por ser presos, né? Salvo alguns que estavam já noutras casas que a tempo de fugir. Então, reparem, tomar a Covilhã era tomar a rádio, tomar a polícia, tomar os bancos, fazer uma proclamação ao país. Isso falhou. Ou, por exemplo, recuando, a certo momento, aí é o Paulo Menasso também, o avião da TAP que fazia a ligação entre Casablanca e Lisboa, eles tomam o avião e lançam sobre Lisboa e todo o sul do país cerca de 100 mil panfletos contra o regime. Então, era um comando de 4 homens e uma mulher, eu tinha aqui o nome, mas agora não vou dizer os nomes também, e consegue, a aviação militar chega a levantar, mas não vai a tempo de os apanhar e eles conseguem voltar a Marrocos e depois novamente o preço político. É também uma ação também dirigida por ele. Por exemplo, e não é ele, é o Galvão, que é o desvio do Santa Maria, do barco Santa Maria. Pronto. Atenção, em tudo isto, o único caso que eu me recordo que há realmente uma morte, terrorista não, o único caso em que há uma morte é realmente no desvio de Santa Maria, em que há um oficial do barco que tenta reage mesmo, e é morto a tiro. Pronto, não há dúvida. Agora, todos os outros casos, não há, quer a Luar, quer as Brigadas Revolucionárias, quer a IARA, que era uma outra organização do Partido Comunista para a Ação Armada, tinham como princípio não fazer morte, não fazer sangue. Atuar contra objetivos militares, por exemplo, variadíssimos, mas, por exemplo, as Brigadas Revolucionárias tiveram mortes deles próprios. 2 elementos, os pseudónimos Luís e, falta um outro nome, ao colocarem a bomba, automaticamente o sistema não estava bem montado e eles foram pelo ar, foram eles. Mas não há mortos, não, peço desculpa. Uma ação da IARA, há uma morte, porquê? Não é posto, há uma bomba colocada à porta da polícia, a PIDE em Lisboa tinha uma escola técnica da PIDE. E há um miúdo que vai mexer na bomba. Pronto. E aí, efetivamente, acontece, isso aí não foi uma intenção de matar ninguém. Realmente, esse miúdo foi mexer numa coisa que estava lá. Pronto. Essas 3 estruturas, pelo menos, a Luar, as Brigadas Revolucionárias, eu conheço muito bem as Brigadas Revolucionárias e não há dúvida nenhuma de que e a IARA tiveram todas elas ações espetaculares. Quer dizer, porque muitas vezes também é idealizar a forma como se consegue com uma ação que não mata ninguém, que não cria... mas, por exemplo, a Brigada Revolucionária, a certa altura, na última vez em que porque, atenção, quando há a eleição do Humberto Delgado, o regime muda a lei eleitoral, que até aí era de voto direto, e passa a ser eleição por os deputados da Assembleia Nacional. Pronto. E aí, na última vez em que o Américo Tomás é reeleito, as Brigadas Revolucionárias lá são 2 porcos vestidos de almirante, um no Rocio e outro em Alcântara. Pronto. Lança, ao mesmo tempo que lança 4 ou 5 petardos na zona, explicando o motivo. Isto é criatividade também, não é? Que é formas de agitação que possam provocar realmente movimento sem provocar nenhuma vítima nem nada. Pronto. A IARA teve, a IARA, durante o Partido Comunista, a partir de 60 e tal, 64, houve a ideia realmente
de que havia que juntar a ação de massas à ação armada. Chegam a ir a Cuba e à União Soviética treinar alguns elementos para fazer parte da IARA. Há prisões e só em 71, se não estou em erro, é que efetivamente a IARA começa também a atuar, e não há dúvida que tudo isto é o fim do regime. Não é por acaso. A Luar começa um bocado mais cedo, mas quer a IARA, quer as brigadas, é muito próximo já do 25 de Abril. Agora, é evidente tudo isso com toda uma luta sindical, mas resistir, tudo resistir é tudo. É o jornalista que faz um artigo que muda, porque a censura era diária. Havia jornais que chegavam a ter a coragem de editar o jornal com os espaços em branco daquilo que tinha sido cortado pela censura. Mas, por exemplo, a forma como, por exemplo, os livros, os livros iam à censura posteriormente à sua edição. E era normal que nas tipografias, por exemplo, ou os tipógrafos, ou até, efetivamente, desviavam alguns livros para que pudessem ser depois transacionados de maneira também clandestina. Meus amigos, peço-me que a hora que chegou ao fim, haveria muito mais que dizer. Não. Não, eu só queria... Mário, não sei se ias falar mais alguma coisa, está na hora. Não. Eu só queria dizer 2 palavras. Margarida, gostei muito de conhecer. Bom Natal. Obrigado. Eu só queria dizer 2 coisas. Eu sei que a tua filha é mais gira que tu. Só queria dizer 2 coisas para terminar a nossa agradável preleção do Mário Mota. Eu diria que o Mário Mota aqui não tem inteligência artificial, tem sim muito para transmitir. Não, e atenção, eu só tenho o 5º ano de liceu, não sou historiador, nem académico fui, nunca. Posso esclarecer? Esclarecerei. Obrigado. Eu não quero de forma nenhuma elogiar, porque eu já o conheço, o Mário já me tem contado várias histórias e tem-me mandado documentação, inclusivamente dele. O que há aqui é muita massa crítica, que quem estiver interessado, curiosamente, o Mário, neste momento, não está ligado a política nenhuma. Não, política estou ligado a partidos. Pronto, política é toda a gente, mas não estás... Não estás no ativo. Não estás no ativo. Isso não quer dizer que não considere importante a existência de partidos. Claro. É diferente, não é? E o Mário que tem é... Exato. O que o Mário tem... Há quem desvirtua... Diz. O que o Mário tem é, efetivamente, muito que transmitir na sua mente. Hoje foi aqui uma audição só experimental, um bocado anárquico, em que, exatamente, é dos teus tempos antigos. Não é isso. Vem aqui um certo anarquismo na forma como ele transmitiu tudo aquilo que ele sabe. De qualquer maneira, com 48 anos de fascismo, em 1 hora e pouco, conseguir dar uma ideia e fazer com que as pessoas que Mas falhou muita coisa. Eu preparei muitas fichas. Estás calado agora? Está bem, desculpa. E aproveitar precisamente para esta hora e meia em que ele resumiu 48 anos, ele tem muito que nos transmitir. Há coisas que nos recordamos, que ele estava a falar, eu estava-me a lembrar, eu também tive o meu passado de luta antifascista. O certo é que apanhei também esse período, como muitas das pessoas que aqui estão. Agora, ele tem muito conhecimento sobre este tema. E, sendo um tema muito interessante, eu proponho que, efetivamente, o Mário tenha a oportunidade de, estruturando... Não, mas eu ia dizer uma coisa, deixa-me dizer uma pequena coisa. Está proposto, eu já me propus a fazer um outro. Agora, falando das minhas experiências pessoais. Eu hoje pouco falei sobre... Eu acho que falei mais sobre a envolvência geral de comigo, não é? Estruturando os seus discursos, ele conseguir atrair-nos, estarmos extremamente interessados a um período da nossa história recente, do século XX, Meio século. que efetivamente diz respeito a todos nós e, conforme ele diz,
Antigamente nós tirávamos as nossas... Quando fazíamos portanto, uma fotocópia, era aquele papel autossensível e que entretanto se foi deteriorando e já há muita coisa na Torre do Tombo que já não existe. E estas memórias, enquanto este cérebrozinho funciona, são muito importantes para nós ouvirmos, recordarmos, ouvirmos e conhecermos também algumas das coisas. Ficamos a aguardar. Porque se for preciso, obrigado pela apresentação. Muito obrigado. E eu tenho uma segunda que é realmente mais dirigida àquilo que me incentivaram, que é contar as minhas experiências. Não como seja alguém muito importante, mas que efetivamente seja uma areia da praia, não é? Obrigado.